nós queremos viver a bênção que o homem do Salmo 1 vive. Lá quando a gente abre o livro de Salmos, no primeiro capítulo, está escrito assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim. Eles são como folhas que são jogadas ao vento. E é muito interessante que a gente quer ser esse homem. A gente quer receber as bênçãos que esse homem tem. A gente quer ser como a árvore plantada em meio a ribeiro de águas que dá frutos no tempo certo. E as folhagens, elas não caem. Mas a gente não quer fazer o que esse homem faz. Esse homem, primeiramente, ele não se atenta para aquelas pessoas que estão vivendo o mal. Ele olha o pecador e deixa o pecador de longe. Ele procura não ver o caminho do pecador para ficar pensando nesse caminho, e ele também não senta em mesa de pessoas que fazem escárnio. E ele tem um prazer na lei do Senhor. Ele não tem a lei como uma obrigação, ele não tem a lei de Deus como algo que é um fardo. Ele tem um prazer. E ele passa os seus dias meditando nessa lei. Ele age conforme a lei, ele pensa na lei e ele anda segundo a lei. E ele é feliz. A nossa felicidade está em entender que Deus, ele já tem um caminho para mim. Ele já tem um caminho para você. Deus quer que nós sejamos esse homem que dá os frutos no tempo certo e que sua folha não cai, sua folhagem não murcha. E ele está junto a um ribeiro de muitas águas. Quanto a gente pede a Deus bênçãos. Só que a gente esquece de entender que Deus já deu o caminho para a gente. Deus não tem uma lista de dicas de 10 coisas que seria bom você fazer. Deus não tem um monte de conselhos para você que talvez você faça ou não. Deus tem princípios e Deus tem mandamento. E todos os princípios e mandamentos de Deus, eles não beneficiam a Deus. Eles não melhoram a vida de Deus. Eles não acrescentam nada em Deus. Mas eles melhoram a minha vida. Eles são capazes de melhorar a sua vida. Quando eu entendo que o meu prazer está no Senhor, está na lei do Senhor, está em fazer aquilo que Deus tem para mim, está em entender que Ele já tem um caminho de vida para mim, eu começo a ser bem-aventurado. E eu começo a olhar para as bênçãos não como uma fonte de obrigação que Deus tem que me dar, mas as bênçãos, elas me seguem à medida que eu entendo quais são as atitudes que eu devo tomar e quais são os caminhos que eu não devo seguir. A vida vai nos propor caminhos de morte, mas Deus também nos propõe caminhos de vida. Eu entender que eu tenho que ter prazer em estar com Deus, que eu tenho que olhar o mal e fugir do mal, que eu tenho que fazer o bem ao próximo, tudo isso vai me favorecer a ser esse homem do Salmo 1. E a nossa jornada para nos tornar esse homem, para desfrutar aquilo que ele faz, não é algo simples, é algo complicado. É muito difícil a gente mudar o nosso comportamento para viver da noite para o dia conforme Deus quer. Mas eu acredito que é possível quando a gente se entrega e reconhece que a obra não é nossa, a obra é dele. E ele quem muda as nossas vidas. Falar que ser cristão hoje é fácil? Não é. Falar que negar os prazeres dessa vida é fácil? Não é. Mas colocar os nossos prazeres e as nossas vontades diante de Deus, isso é possível para a gente. A gente entender o caminho que Deus tem para a gente, isso é possível. À medida que eu reconheço que eu sou pecador, que eu estou trilhando um caminho errado, eu peço para Deus me dar o caminho certo. E Ele com certeza já me deu a sua palavra. Ele falou: Glauber, você pode ser sim um homem do Salmo 1. Você pode ser feliz e bem-aventurado. Você pode ter o seu prazer na minha palavra. Você pode ter o prazer naquilo que eu instituí como mandamento, de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu posso ter o prazer de não ser ganancioso, não ser ambicioso além da conta, mas eu posso ajudar o próximo. Eu posso olhar para aquelas pessoas más e não sentir inveja do caminho dela. E, pelo contrário, orar a Deus pedindo misericórdia. Eu posso ter um filtro de pessoas que andam comigo, que se assentam na mesa, que possamos compartilhar o pão e compartilhar a vida de Jesus. Jesus, ele sempre sentava em mesas. E ele sentava em mesa e transformava as pessoas que estavam sentadas na mesa. E que Deus possa transformar a nossa vida de forma que nós possamos entender: Deus, me mostra os seus caminhos,
Me mostre como ser o homem que é bem-aventurado, que ele é próspero em tudo que faz. Me mostre qual é o caminho de vida, o que eu tenho que parar de fazer, quais são as atitudes que eu tenho que deixar para trás, quais são os caminhos que eu tenho que fugir. E com certeza, se você buscar na palavra, se você meditar na lei de Deus dia e noite, Ele mostrará. E Ele te fará como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Viva todos os dias buscando ser o homem do Salmo 1. Esse homem que tem um prazer na lei do Senhor.